Nesta apresentação vamos mostrar como calcular a estrutura de uma embarcação tipo Double-Ended Ferry pelas regras do ABS para navegação interior, rios, lagos, baías, isto é, águas abrigadas. Estas apresentações têm como objetivo principal mostrar a beleza da ciência por trás da engenharia naval, sem nenhuma pretensão acadêmica. Deixamos para os professores das universidades se aprofundarem nos tópicos abordados. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Não construa esta embarcação exemplo, sem autorização por escrito do autor. Tem direitos autorais. Não copie, não critique, desenvolva seu próprio projeto. Qual classificadora será adotada? Todas as classificadoras reconhecidas podem classificar sua embarcação e vão lhe dar as diretrizes de projeto, construção, manutenção e operação. Todas trabalham com modelos geométricos e matemáticos, baseado nas formulações físicas e na experiência acumulada em muitas embarcações similares ao seu projeto, durante anos e anos. Todas elas vão garantir a segurança da embarcação, não o melhor projeto. O projeto é seu, do projetista. Geralmente o armador escolhe a classificadora por ter outras embarcações classificadas na mesma classificadora, por ter melhor atendimento, por melhor cotação dos serviços a serem prestados, mais rápidas nos atendimentos, etc. Mas aquela classificadora tem cálculo racional, a outra não. Todas as formulações são baseadas em fórmulas físicas. No caso ABS, adota formulações simplificadas, mistura unidades para facilidade de utilização e depois utiliza coeficientes obtidos em séries de regressão e para transformar essas unidades. Os cálculos do exemplo serão baseados no ABS, regras para navegação interior. Tudo o que você queria saber sobre estruturas navais e tinha vergonha de perguntar. Quando utilizo o perfil cantoneira de abas iguais, desiguais, perfil bulbo ou pré-fabricados com chapas? O melhor perfil para cavernas, longitudinais e prumos é o perfil bulbo. Menor peso por módulo de seção, melhor forma de seção para tratamento de pintura. A cantoneira de abas desiguais é muito utilizada na falta do perfil bulbo. O chapeamento de revestimento da estrutura forma a chapa colaborante da cantoneira. Considerando que esta apresenta uma alma maior que a flange, devido à proporção entre alma e flange, obtém-se um melhor módulo de seção. Também podemos utilizar a cantoneira de abas iguais, mais fácil de ser encontrada no Brasil, pois é largamente utilizada na construção civil. Na construção civil é utilizada como tirante ou como componente de treliça, onde o esforço atuante é de compressão ou tração, sendo a área de seção mais importante que o módulo. Os reforçadores comuns
costumam se apoiar em elementos gigantes. Nesse caso, geralmente os gigantes são fabricados com chapa soldada para conseguirmos as propriedades de seções requeridas. E como ficam as seções fechadas? As seções fechadas, tipo tubo ou caixa, são muito utilizadas para estruturas sujeitas a compressão ou torção. Também muito utilizadas para resistirem à fricção quando não há chapa colaborante. Apresentam uma boa área de seção, bom módulo em flexão, alto módulo de torção, valor alto de raio de giração e são estáveis lateralmente também. As espessuras dos elementos que compõem a seção fechada podem ser reduzidos, pois a proporção a ser respeitada é largura pela espessura máxima 50. Nota, isto é muito importante. Não é recomendável utilizar seções fechadas internamente a tanques de líquidos inflamáveis. Podem acumular gás internamente, com risco à explosão durante uma manutenção. Em tanques de água potável e água de lastro, você pode ter corrosão interna e fica impossibilitado de tratar. Qual a diferença de uma antepara Deep Tank e uma antepara Watertight? A antepara Deep Tank é a antepara limite de tanques sujeitas à pressão de líquido, tanques de óleo, água, lastro, etc. Antepara Watertight é a antepara de subdivisão de casco, estanque, mas que não está sujeita à pressão de líquido. Para que servem as borboletas? Melhorar o engastamento na ligação de duas vigas. Posso considerar a viga como biapoiada e eliminar a borboleta? Na prática, é difícil termos a condição de viga biapoiada. As extremidades sempre transmitem um momento fletor e um esforço cortante. Na construção naval, as extremidades são elemento de casca, isto é, chapa fina. Estas não resistem a esses esforços concentrados, tanto estaticamente e, pior ainda, vão apresentar trincas devido às cargas cíclicas de fadiga ao longo do tempo. As classificadoras baseadas em dezenas de embarcações vão orientar o projetista quando a borboleta é obrigatória, quando as duas vigas podem ser simplesmente soldadas entre si, eliminando a borboleta, e quando a extremidade pode ser simplesmente chanfrada. Em geral, se a viga tem um pequeno vão, digamos menor que 1 metro, está sujeita a carga muito baixa, as extremidades da viga podem ser chanfradas, sniped, e as borboletas podem ser dispensadas. Muita atenção, entretanto, com o coeficiente a ser utilizado nas fórmulas de módulo requerido. Como dimensionar as borboletas? As classificadoras vão lhe dar as diretrizes para esse dimensionamento. No caso ABS, apresenta uma tabela onde a espessura é função da hipotenusa da borboleta, e se ela é uma borboleta plana, sem flange, ou se ela tiver uma flange. O vão a ser considerado do elemento em que está sendo dimensionado é o vão entre as borboletas mais 25% do braço
de cada borboleta. Vamos ver também que o afastamento acedado entre o perfil e um elemento adjacente deve ser sempre em torno de 25 mm. Não pode haver muito afastamento, porque vai haver concentração de tensões. Também não podem ficar encostados, pois vai dificultar o tratamento, a pintura e a solda. Vejam aqui também os detalhes de acabamento de uma flange sniped. O nariz de 15 mm é necessário para fazer o contorno da solda, e o chanfro não pode ser superior a 30 graus. A borboleta deve sobrepor na direção do perfil de no mínimo 1,4y mais 30 mm, onde o y é a altura do perfil e o x é a medida longitudinal de sobreposição. A borboleta também deve sobrepor na direção da alma do perfil de no mínimo 25 mm, mais a menor espessura entre a borboleta e a alma do perfil, a que está se sobrepondo. A borboleta com abas desiguais. Qual o valor do braço a considerar para efeito de vão dos elementos estruturais? Para efeito de cálculo de vão efetivo, considerar que o braço maior é no máximo 1,5 vezes o braço menor da borboleta. Alguns detalhes estruturais que não constam na referência 1, a nossa classificadora para a embarcação exemplo, podem ser tomados de outras referências do ABS ou de normas reconhecidas, desde que conservativas. Aqui vamos considerar as embarcações para mar aberto. Vamos adotar esta embarcação exemplo, Double-Ended Ferry, para 2.000 passageiros, para dimensionar sua estrutura pelas regras do ABS, águas interiores. Este tipo de embarcação é a mais apropriada para rotas curtas e em regiões com alta densidade de transporte de passageiros. As duas proas eliminam muita manobra e tempo de manobra e são mais seguras, evitando abalroamento entre embarcações nos terminais. As formulações adotadas a seguir são específicas para esta embarcação exemplo. Portanto, sempre tenha ao seu lado as regras da classificadora atualizadas para acompanhar os cálculos. Os desenhos estruturais devem conter somente as informações referentes à estrutura resistente. Para as demais estruturas, escolha materiais mais leves e que vão atender à finalidade. Quando houver possibilidade de formação de pilha galvânica entre dois materiais, isole o contato entre os mesmos. Para regiões não estruturais, utilize materiais automotivos ou empregados na indústria aeronáutica. São mais leves, produzidos em larga escala, fácil de encontrar e mais em conta. Evite soluções tailor-made, geralmente são mais caras. A estrutura de um modelo estrutural de monocasco é mais leve que o catamarã ou trimarã, considerando o mesmo material empregado. No exemplo, o casco adotado é um monocasco, por ter um valor de V sobre raiz de L bem abaixo de 1,34, e a resistência predominante é de fricção, que depende basicamente da área molhada. A estrutura naval é bem diferente da estrutura civil,
pois é composta basicamente de uma chapa fina, elemento de casca com reforços e está sujeita a cargas cíclicas. É vital manter a continuidade de elementos estruturais, evitar concentração de tensões. Não pode haver mudanças abruptas nas seções dos elementos estruturais. Os reforçadores mais fracos se apoiam nos elementos estruturais mais fortes. Não parece, mas é um erro frequente entre os projetistas. Quando você estiver projetando uma estrutura, pergunte-se: quem está apoiando quem? Os raios de cantos devem seguir as dimensões mínimas das regras. Quando não houver menção, nunca terminar em ângulo reto. A embarcação exemplo será em aço comum, para maior facilidade de mão de obra e menor custo. Para espessuras abaixo de 12,5 mm, podemos usar o aço STM A36, conforme regras do ABS. O projeto será de acordo com a classificadora ABS, referência 1, para embarcações e navegação interior. O segredo de uma estrutura bem projetada está nos detalhes estruturais. Isto só é possível conhecendo bem os conceitos da resistência dos materiais, experiência e muito trabalho. O autor adotou um modelo de barcaça com convés fechado e estrutura transversal, devido à facilidade construtiva e ao formato prismático do casco. A palavra moldado significa que a espessura está para fora. O L é o comprimento moldado máximo de proa a popa, pegando de espelho a espelho, e as espessuras são externas. B é a boca máxima moldada. D é o pontal, distância moldada da linha de base ao convés de borda livre a meio comprimento de L. D pequeno é o calado máximo em L/2. É sempre muito importante ver a aplicação das regras. Essas regras do ABS são aplicáveis para L/D menor do que 30 e B/D menor do que 6. Esteja sempre certo disto. Superestrutura é a estrutura acima do convés de borda livre e se estende de lado a lado no casco. A lateral não pode ficar afastada mais do que 0,04 da boca do costado do casco. O que é a palavra watertight? Em qualquer condição de mar, a água não penetra dentro da embarcação. Aqui nós vemos a figura mostrando o que é delimitado pelo casco, aonde consideramos o convés de borda livre, o que nós estamos considerando superestrutura, o primeiro convés e o segundo convés. Toda estrutura bem projetada, bem calculada, por si só já é uma obra de arte, agradável de ser vista. Para calcular por elementos finitos, também é necessário ter uma estrutura pré-projetada. O autor adotou um modelo de barcaça com convés fechado e estrutura transversal, por facilidade construtiva, devido ao formato prismático do casco
e menor peso estrutural. Espaçamento de cavernas. Um menor espaçamento leva a uma menor espessura de chapeamento, mas leva a mais cavernas, mais solda. Há um compromisso no peso. Menor espaçamento ou maior espaçamento. Vamos tomar uma formulação recomendada para espaçamento dada pelo ABS. Para comprimento menor que 270 metros, é dado por essa formulação e chegamos a um espaçamento recomendado de aproximadamente 573 milímetros. Na embarcação exemplo, é recomendável compatibilizar o arranjo estrutural com o arranjo dos assentos. Adotamos 600 milímetros no espaçamento de caverna, pois 3 espaços de caverna, que equivale a 1800 milímetros, são 2 passos de assento, considerando que será considerado 900 milímetros no passo entre assentos. Para o dimensionamento da nossa estrutura, vamos tomar essa figura 1 para obter alguns valores. Por exemplo, tipo C, o coeficiente C que será adotado em algumas posições será igual a 1.0. Muita atenção com os ângulos dos cantos. Para ser um ponto de apoio, ele deve ser menor que 150 graus. O autor adotou um modelo estrutural com treliça longitudinal no casco. Por que treliça? Os pilares do segundo convés vão se apoiar nos pilares do primeiro convés, que vai se apoiar nos pilares do convés principal. Estes devem se apoiar em algum elemento estrutural que resista aos esforços. Deveria ser um duplo fundo, ou longarinas gigantes, ou transversais gigantes do fundo, de grandes dimensões. Ao projetarmos a treliça, conseguimos eliminar essas vigas de grandes dimensões. Mas existe um porém. Qual a proporção máxima de comprimento pelo pontal para podermos usar a treliça? L sobre D deve ser menor do que 20, conforme equações abaixo. No nosso caso é 18,5, logo podemos utilizar a treliça. Não estamos considerando a superestrutura, pois a treliça estará somente no casco. Para efeito de dimensionamento, o elemento vertical da treliça recebeu a carga H das embarcações de passageiros. Segue a bibliografia utilizada nesta apresentação, para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. Se gostaram, indiquem aos seus amigos. Você está autorizado a utilizar partes ou todo desse trabalho como apoio didático somente, desde que cite a referência, o meu nome, o meu e-mail. O projeto dessa embarcação exemplo não poderá ser utilizado comercialmente ou construído sem autorização do autor por escrito.